Oi, gente, ando sumida, hein? Eu sei disso. Mas é que eu passei pela banca de qualificação do doutorado no último dia 19 de abril e nesse período agora estou aproveitando o formato ainda online dos congressos e encontros das ciências sociais no Brasil e metendo a cara na produção científica. Mas voltando à banca, havia tanta coisa a dizer, tantas imagens e vídeos curtos que eu gostaria de apresentar e a gente fica um pouco frustrado, né? Porque sabemos que isso não cabe em 20 minutos de apresentação. Então, na verdade, a gente se envolve tanto com a pesquisa, há tantas observações e descobertas, e aí, especialmente para nós que cursamos as disciplinas e qualificamos de forma não presencial devido à pandemia, isso se torna um processo bastante solitário e doloroso, porque o contato com os colegas, as interações na sala de aula, as conversas na cantina e os encontros depois das aulas, tudo isso faz uma falta enorme. Daí eu pensei que seria legal compartilhar esse material aqui. Então, eu trago aqui uma versão ampliada e ilustrada da minha banca de qualificação, esperando que ela possa contribuir para quem ainda não viveu essa experiência e também para quem estuda o ciberespaço, especialmente os games. Meu nome é Ana Idalina Carvalho Nunes, sou doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tenho como orientador o professor Dr. Carlos Francisco Pérez Reina e a minha pesquisa se insere no campo da antropologia digital. Ela é financiada pela FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. E antes de iniciar minha exposição, quero trazer um agradecimento a quem contribuiu com a pesquisa até agora. Primeiramente, eu agradeço a Guilda Supra, através do seu criador e líder Arcan, que me aceitou como jogadora dentro da organização dele, e ali eu aprendi os primeiros passos, o dialeto, como me mover no jogo, como é a dinâmica, e também conheci outros jogadores que chegaram a contribuir com depoimentos que estão lá aqui no nosso canal, né? Cibercultura.game. Então eu agradeço ao FN3F, que foi vice-líder da Supra até pouco tempo atrás, a Aurora, que também hoje está afastada, ambos em decorrência da vida profissional, do lado de fora do mundo digital. Agradeço também ao Saul, streamer, narrador esportivo, que forneceu uma entrevista muito boa, até muito pedagógica, ensinando como funciona essa profissão dentro do Free Fire. O JW Rocha, que foi influenciador da Supra e que atuou na narração de treinos e de jogos, e hoje também não está mais na Supra. Esse universo ele é muito rotativo, né? E ao WG Locutor, que continua atuante. Eu acho que entre todos os entrevistados, quem está mais presente, inclusive profissionalmente no meio do Free Fire e na narração do eSports, é o WG Locutor. E agradecer também à Guilda Los Tribos, uma guilda indígena, formada por indígenas da etnia Avá-Guarani, do sul do país, e agradecer ao Bial Tupã, influenciador da Los Tribos, que foi quem fez todo esse contato. Bem, então agora vamos iniciar falando dos pressupostos teóricos da minha pesquisa, né? Vocês vão perceber que o conceito de atualização, ele permeia o meu trabalho inteirinho. Esse conceito eu trago do Pierre Levy, que por sua vez ele trouxe esse conceito do Deleuze, que por sua vez ele bebeu da fonte aristotélica sobre o conceito de potência e ato. Para Aristóteles, por exemplo, a semente seria a potência e a árvore seria o ato, ou seja, a semente se atualiza para se transformar em árvore. Então, a árvore é a atualização da semente. Pierre Levy ressalta que toda atualização ela traz em si o germe de virtualidade, ou seja, é um processo permanente. E aí vocês vão perceber que esse conceito de atualização, ele dialoga bastante com o interacionismo simbólico da Escola de Chicago, né? E aí nós trazemos tanto lá a sua fonte, os seus fundamentos, como o seu prosseguimento ali nas teorias do Goffin, né? Interações face a face, a representação do eu na vida cotidiana. E aí nós utilizamos essa teoria do interacionismo simbólico e também de atualização, esses conceitos, como norteadores do olhar sobre as relações sociais dentro do ambiente gamer. Mas como estudar um jogo, como estudar o game, sem compreender, sem beber da fonte da antropologia dos jogos de Johann Huizinga?
Então nós pegamos lá em Homo Ludens, e ele vai trazer aqueles conceitos, explicar qual a visão do jogo, o que ele significa, como cultura, a própria cultura é um jogo, né, a construção da cultura. Então, embora seja uma obra do início do século XX, ela traz importantes conhecimentos para que nós possamos compreender essas relações hoje, o efeito do jogo sobre os jogadores, esse misto de tensão e alegria que ele promove, que fascina as pessoas. Então, mesmo sendo uma obra do início do século XX, ela é imprescindível para a compreensão das relações no game. E aí nós vamos falar de conceitos clássicos ainda, né? Quando você pega a antropologia clássica de Malinowski para compreender o ambiente gamer como se fosse uma tribo do Pacífico Ocidental, porque se eu estou presente no ambiente gamer, eu preciso compreender o dialeto, existe uma cultura gamer, é tudo muito especial. Da mesma forma como Malinowski chegou numa tribo do Pacífico Ocidental e ele compreendeu que ele não podia ter alguém que sempre traduzisse a linguagem para ele, enquanto ele não se apropriasse daquela cultura, daquela linguagem, ele não conseguiria desenvolver o trabalho dele. Então, o mesmo se dá dentro do ambiente do gamer, né? E Marcel Mauss, importante para compreender esse sistema de trocas simbólicas dentro do ambiente gamer, em que a visibilidade tem uma importância fundamental. Inclusive, através da visibilidade que se consegue oportunidades, que se consegue ganhos financeiros. Então, nós vamos pegar lá em Marcel Mauss a compreensão dessa troca de favores, né, que existe. É claro que tanto em vários conceitos aí, tanto no que se refere ao conceito de atualização, como a todos esses, é preciso, nessa segunda etapa da pesquisa, buscar estudos mais atuais sobre o assunto, e são vários assuntos que emergem todos os dias, isso se atualiza, e tem muita leitura pela frente. Nós que estamos no ambiente, estudando o ciberespaço, temos que compreender que o processo de atualização no ciberespaço, ele é ultra rápido, e nós temos que estar antenados e sempre buscando atualizar os nossos conhecimentos. Bom, mas como desenvolver uma etnografia? Como estudar o ambiente gamer sem compreender como agem os gamers, como sentem, como um jogador se sente dentro do jogo, qual é a influência desse discurso sobre eles? Então, para compreender isso melhor, aí eu fui fazer uma autoetnografia na Guilda Supra. Então, em primeiro lugar, eu fui procurar compreender o que era autoetnografia, né? Então, todas as fontes, todas as teorias que eu trago, elas partiram primeiro de um artigo que eu encontrei e que eu utilizei como fonte primária, que é um artigo do professor Silvio Mateus, que inclusive acabou sendo convidado para compor a minha banca. Então, através do artigo do professor Silvio Mateus, eu entrei em contato com a obra da Caroline Ellis, e aí eu consegui ir desenvolvendo. Então, meu trabalho não é um trabalho autoetnográfico. Meu estudo não é uma autoetnografia, mas a autoetnografia entra dentro do meu trabalho como um importante aporte teórico e metodológico para que eu possa compreender, para que eu possa saber de que estão falando os entrevistados quando eles dizem algo, para que eu possa compreender a lógica do pensamento dentro desse universo gamer. E, por fim, eu preciso falar, vamos nortear esse trabalho aí, como nós estamos trabalhando num ambiente digital, né? Então, eu busquei recursos na etnografia virtual de Christine Heine, que, aliás, ela publicou o livro Etnografia Virtual, e esse pensamento dela, esse conceito de virtual também se atualizou, porque ela passou a chamá-lo de etnografia digital com o tempo. Então, ela traz importantes recomendações, importantes caminhos para o desenvolvimento de uma etnografia digital. E, especialmente no que se refere à questão ética na etnografia, a obra Netnografia, do Robert Koznetz, é fundamental. Então, eu trago outras referências, mas essas são as principais referências que eu trago nesse estudo. Nós vamos tratar agora das questões e os objetos investigados. Bem, o Free Fire é um game do gênero Battle Royale. Mas o que é o Battle Royale? Bem,
A história começa no final da década de 90, quando um livro que, mesmo tendo sido reconhecido literariamente como o melhor por uma banca julgadora, ele não é premiado em um concurso de contos de terror do Japão. Segundo a banca de avaliação e os organizadores, o roteiro da história era demasiadamente assustador e muito próximo da realidade. Primeiramente, por trazer para a ficção o retrato do fascismo japonês do período de guerra. Em segundo lugar, por trazer à cena um tema que estava muito presente naquele momento no Japão: a indisciplina entre os jovens e a matança de adolescentes promovida por um estudante na escola onde ele estudava. Então, dessa forma, por ter sido considerada uma história com narrativa muito angustiante para os leitores, a obra não foi premiada. A derrota, entretanto, parece ter impulsionado o sucesso do livro de título Battle Royale, que foi publicado no ano seguinte e acabou entrando para a lista de best-sellers, vindo a ser adaptado para uma série de 15 mangás e transformando-se tempos depois em um filme do mesmo título. Em um país totalitário, o governo criou um programa anual em que uma turma de ensino fundamental é escolhida para participar de um jogo. Os estudantes são levados para uma área isolada onde recebem um kit de sobrevivência com uma arma para se proteger e matar os concorrentes. Uma coleira rastreadora é presa no pescoço de cada um deles. O jogo só termina quando apenas um estudante restar vivo. Ao final do programa, o vencedor é anunciado nos telejornais para todo o país. As regras do jogo foram criadas de maneira que não haja sequer uma forma de escapar. E a justificativa da matança é mostrar para a população como o ser humano pode ser cruel e como não podemos confiar em ninguém, nem mesmo no nosso melhor amigo de escola. Bem, dentro do campo dos games, o gênero Battle Royale surgiu em 2012 e já em 2017 veio o lançamento do Free Fire, desenvolvido pela 111 Dots Studio e publicado pela Garena. A fórmula do sucesso do jogo se deve principalmente a dois fatores: o download gratuito e o fato de ser produzido exclusivamente para dispositivos móveis. Esse formato permite que as pessoas de todas as camadas sociais possam acessar o jogo, o que populariza o Free Fire e justifica o aumento crescente no número de usuários. Segundo o relatório da Garena, veiculado pelo site do Globo Esporte em agosto de 2021, no segundo trimestre daquele ano, o Free Fire ultrapassou a média de 150 milhões de jogadores online diariamente no mundo. No primeiro trimestre de 2022, foram 71,2 milhões de downloads e o jogo se mantém na liderança na loja do Google desde 2019. A dinâmica do jogo consiste em reunir 50 jogadores em um avião e soltá-los de paraquedas em uma ilha. Durante o tempo em que esse avião sobrevoa a ilha, é possível visualizar no canto superior esquerdo do dispositivo móvel um mapa mostrando os locais onde é possível descer, o que permite a quem está jogando marcar o ponto exato onde quer saltar. Ao chegar em terra firme, cada jogador tem apenas a roupa do corpo e para conseguir equipamentos e armas é preciso explorar o território, entrar em casas e locais para procurar e recolher o necessário para sobreviver na ilha. Armas, munições, coletes, capacetes, entre outros itens. Cada partida dura em média uns 10 minutos. E à medida em que o tempo corre e os jogadores vão sendo eliminados, o mapa vai se fechando em um círculo rodeado por gás que leva à morte por asfixia todos os que permanecerem fora da área segura. A redução da área de segurança no mapa força sobreviventes a um inevitável confronto, já que a zona de segurança chega no final a um espaço mínimo em que os oponentes ficam frente a frente. Quem sobreviver nesse confronto vence o jogo e faz o boiá, uma saudação de alegria que marca a vitória no jogo.
Há vários modos possíveis para se jogar, e eles são apresentados na tela inicial do game para que o jogador selecione o preferido. O modo acima descrito é um modo clássico do jogo, mas existem ainda o modo ranqueado, que é o modo competitivo, em que o jogador vai evoluindo e pode conquistar patentes e melhorias dentro do jogo. Existe também o modo personalizado, que possibilita a formação de uma espécie de reunião entre amigos, através da criação de uma sala personalizada, onde só convidados conseguem entrar. Geralmente, as salas personalizadas são criadas pelas guildas competitivas, com a finalidade de promoverem treinos internos. Por que o Free Fire se tornou um fenômeno? Vou apresentar a seguir uma reportagem veiculada no Fantástico, mostrando a realidade de jogadores e jogadoras de Free Fire que vem inspirando milhares de adolescentes e jovens brasileiros. Presta atenção. Um grupo bem mais seleto vive e muito bem de jogar profissionalmente. Eles moram e treinam em mansões, têm milhões de seguidores nas redes sociais que os consideram ídolos. Sou pro player, represento o time do Corinthians Free Fire, é um time do Corinthians na área de esportes, sem inspiração para muita molecada. A minha meta de vida foi sempre ajudar minha família. A coisa assim inicial que eu dei para minha mãe foi um carro para ela, entendeu? Meu nome é Bruno Góes, sou mais conhecido como Nobru. Nobru, 19 anos. Mais de 22 milhões de seguidores em diferentes redes sociais. Esportes são os esportes eletrônicos. Dá até pra gente fazer uma comparação aí com o futebol. O jogador pode ser disputado por times. O passe dele pode ser comprado. Ele pode participar de campeonatos Série A, Série B. Pode ficar em alojamentos. Acho que alojamento não é bem a palavra. Muito modesto, né, quando se trata disso aqui. Melhor a gente falar em mansões, com essa estrutura, com essa área de lazer, essa piscina e muito mais. Essa é uma gaming house. Com churrasqueira, banheira de hidromassagem, 6 quartos. Quem mora na mansão em São Paulo são os jogadores da Loud, uma das maiores equipes brasileiras do jogo Free Fire para celular. Você é de onde? São Luís, Maranhão. No Pernambuco. Do Rio Grande do Sul, Santo André. Sou de Recife. No Bicho de São Paulo, Itaquera. E esse é o trabalho que a gente sempre quis e conseguiu. Não é uma coisa, vamos treinar agora ou depois. A gente treina de terça a sexta e no final de semana tem os dias de campeonato. Quando eu comecei, eu trabalhava como servente de pedreiro e naquele tempo, das 6 até umas 3 da manhã, eu jogava todos os dias. Que era o tempo assim que eu conseguia treinar bastante, me dediquei bastante e consegui entrar em equipes de Free Fire. O setor de esportes eletrônicos deve faturar mais de US$1 bilhão esse ano. Nesse setor, equipes estruturadas oferecem geralmente um lugar organizado para moradia, um espaço separado para o treinamento e vários profissionais para dar suporte à rotina dos gamers. Então vamos falar da Guilda Supra. A Supra foi criada em 20 de agosto de 2019. Iniciou sua atividade com apenas 8 integrantes. Arcan líder e Deusa vice-líder, ambos de Minas Gerais. E como jogadores, a Morena, de São Paulo, Negrito, da Paraíba, Fallen, de São Paulo, Tiago, também de São Paulo, e Rian, do Rio de Janeiro. Então, até o início, o primeiro mês de 2022, o número de integrantes da organização oscilava entre 70 e 100 jogadores. E esses jogadores eles eram distribuídos entre Supra 1, que é os jogadores de lines competitivas com alto rendimento, mas acima de tudo, que são estáveis na organização. E a Supra 2, que é uma Supra de acesso, um departamento de acesso dos jogadores para a Supra 1. Então, quem está na Supra 2? Jogadores de lines competitivas em desenvolvimento e sob observação. Quais os aspectos que são observados? A questão da estabilidade, tanto na equipe quanto na line, e o cumprimento de regras gerais. Porque se tem um fio condutor, se tem uma regra básica que deve ser seguida por todos os que estão dentro da Supra, é a questão ética. Na relação interpessoal entre os jogadores e na forma da sua conduta e na responsabilidade com que ele encara as responsabilidades, né? Então, nesse início de 2022, a Supra passou a investir com muito maior força no campo de competitivo, com treinos diários visando a evolução dos jogadores. Porém, mais recentemente, há cerca de 2 meses, 2 meses, a guilda passou a atuar especificamente no patrocínio de lines de alto rendimento em competições maiores. O fragmento a seguir, ele faz parte do vídeo gravado em 2021,
com depoimento em voz do líder Arcan e depoimentos escritos por jogadores que compunham a equipe. O vídeo fez parte da apresentação que eu fiz no Congresso Autoetnografia Brasil 2021 sobre o que significava ser gamer na Supra. Minha conduta como professor, ela interfere bastante no jogo, né? Eu aprendi muito com o jogo, porque eu tinha uma postura um pouco mais, vamos dizer, passiva em relação à sala de aula, né? E eu aprendi que para ser um bom profissional, a gente não pode ser permissivo sempre. Tem que expor a regra. A regra, por sinal, dentro da equipe, ela é fundamental. Como professor, a gente tem que incentivar o aluno a buscar o melhor dentro dele, né? Então, se o trabalho não ficou tão bom, eu elogio, né, e busco motivar para que ele faça um trabalho melhor, ainda melhor na próxima. Então, quando um jogador me apresenta que ele teve uma derrota em algum campeonato ou algum treino, eu sempre falo, olha, é assim mesmo, mas vamos tentar reconhecer, identificar onde está a falha e vamos tentar treinar, vamos treinar aí para buscar o melhor resultado. A minha postura, né, como líder, eu acredito que interferiu ainda mais na minha profissão como professor. Então, eu sempre buscava antes agradar muito meus alunos, né? Buscar a aprovação de ser o melhor professor e tal. E eu percebo que hoje isso aí mudou um pouco, né? Isso gera muito desgaste, porque eu sou muito perfeccionista. Então, buscar aprovação o tempo todo é cansativo. E eu percebo que muito do que eu falo com os jogadores, isso interfere na vida pessoal deles, né? É isso que é importante. É como que o trabalho desempenhado dentro da equipe interfere na vida do jogador fora do ambiente virtual. Isso é importante. Então nós falamos dos objetos investigados, agora nós vamos falar da questão que norteia a pesquisa, né? Como ocorre o processo de atualização dos dois mundos, o online e o offline, a partir das interações sociais no game Free Fire. Então nós vamos observar quais as atualizações que acontecem no ambiente digital sob a influência do mundo aqui fora, né? O fato, por exemplo, do DJ Alok se transformar em um personagem Alok dentro do jogo, com certeza está sob a influência do grande número de fãs que ele tem entre os usuários do jogo. Isso fez com que surgisse essa parceria aí, né, para a criação do personagem Alok, né? Vamos lá, jogadores de futebol, né? Nós temos o Cristiano Ronaldo no mundo atual, o CR7 dentro do Free Fire. Então nós temos um processo de atualização, em que essas personalidades, DJ Alok, Cristiano Ronaldo, Anitta e diversos outros, eles são a potência, eles são o virtual. A atualização deles está dentro do jogo, está dentro do ambiente digital, né? Nós temos os mapas também, né? Nós temos mapas que são inspirados, eles são uma atualização do que existe aqui no mundo atual, né? Então isso está muito claro. Brasília, vamos citar aí outros, né? Inúmeros, não vou citar todos para não prolongar. As armas, as armas do Free Fire, algumas são reproduções quase exatas, né? Mas elas são atualizações, nós temos algumas, elas são um pouco diferentes, então ela existe no mundo atual e ela sofre uma atualização e vai lá para dentro do jogo como uma arma que ela é digital, né? A linguagem, nós temos, por exemplo, não existe aqui fora no mundo atual a expressão desumilde. Existe humilde, mas dentro do jogo existe desumilde. Você vê expressões em inglês, né? Por exemplo, rush, por exemplo, loot. Aí se cria os verbos dentro do Free Fire, que são verbos abrasileirados, lutear, rushar, né? São expressões que não existiam. Ela pegou uma semente lá e ela foi transformada dentro do jogo. Então a linguagem dentro do jogo, ela traz muitos neologismos. O que são neologismos? São palavras inventadas a partir de outras que existiam. São palavras que no dicionário mesmo da língua portuguesa não existem, né? O comportamento dentro do jogo, né? Você tem um comportamento lá fora e dentro do jogo esse comportamento é atualizado. Até os seus propósitos são atualizados dentro do jogo, né? E as pessoas têm um grande medo, falar que o Free Fire ensina as pessoas a matarem. Talvez não. Ele ensina você a ser mais agressivo, mais decidido, mais determinado na realização do seu objetivo, que é vencer.
Então você atualiza lá dentro, você não tem o mesmo comportamento aqui, né? Você não vira para o líder da sua equipe e diz assim, ah, não, agora eu estou com preguiça, de forma alguma, ali dentro a regra é regra. E se você se distrair, se você postergar, deixar para depois, você morre no jogo, né? Aí temos as profissões, novas profissões, por exemplo, existe coach no mundo atual, dentro de empresas, tudo, mas o coach dentro do Free Fire, ele tem uma visão diferente, ele se adapta. Aí nós temos os divulgadores, são profissões que existem no mundo atual, mas elas são atualizadas para o ambiente digital do jogo. Acima de tudo, consumo. Consumir dentro do ambiente do Free Fire não é igual consumir no mundo atual, porque lá dentro você compra uma mercadoria, a mercadoria ela é digital, ela não é palpável, então você compra uma mercadoria que nem é você que vai consumir, quem vai usar aquilo também é o seu personagem. Então um consumo totalmente digital, mas que no entanto gera uma grande movimentação financeira, porque para comprar o Dima você vai ter que pagar. Tudo que você compra ali você vai ter que pagar. E aí quando você paga, você promove uma atualização no mundo, é uma atualização dupla, né? Porque você pega no mundo digital, você pegou algo que existe lá, que é o dinheiro, que é a moeda. E aí você traz para o jogo para consumir uma mercadoria que ela não volta para o mundo atual, ela fica no digital. E, no entanto, ela leva esse retorno, essa atualização direta que atualiza a economia, né? E como ocorrem as atualizações no mundo atual, sob a influência dessas interações entre milhares de jovens, adolescentes, dentro do game Free Fire. Em primeiro lugar, vamos lá na reconfiguração dos projetos de vida de adolescentes e de jovens. Inúmeros jovens que sonhavam em ser jogadores de futebol, em ir para as Olimpíadas, era uma realidade muito difícil de se alcançar, porque você precisava se deslocar, havia um investimento muito grande. Hoje o sonho de se tornar um e-atleta, ele é muito mais possível. Isso leva milhares de jovens a dedicarem várias horas do seu dia a treinos, a investirem financeiramente e a passar a sonhar com essa realidade, né? O eSports, quem sonhava que ele pudesse ser uma categoria esportiva, né? Porque ele não movimenta o corpo. O grande exercício do eSports é um exercício mental, que faz a pessoa se tornar mais estrategista, mais organizada, mais disciplinada, né? A reconfiguração das instituições bancárias. Quem diria que um banco poderia ter um gamer, um jogador de videogame, como se dizia antigamente, como clientes preferenciais, a ponto do Banco Itaú criar o Players Bank, que é exclusivo para gamers. Você vê o Banco do Brasil investe em games, no universo gamer, o Santander. Então as instituições bancárias estão se reconfigurando, se adaptando, levando influenciadores, jogadores das grandes equipes brasileiras a comporem o seu quadro de marketing, de planejamento, né? Então essa reconfiguração é muito visível, né? Você vai ver grandes marcas associando a sua imagem à identidade gamer. Boticário, Casas Bahia, as instituições bancárias e inúmeras outras. E aí vamos ver também a inserção social de jovens das camadas menos favorecidas economicamente do Brasil e também das periferias, né? Vamos aí à Taça das Favelas, que reúne periferias do Brasil inteiro. Essa inserção social é muito importante. Muitos jovens que não teriam como comprar uma roupa de marca, gastar com uma noitada, ter um veículo para sair e conseguir namorada, interagir com outros jovens dentro, através do ambiente digital do game, eles conseguem essa inserção social. Você vai ver ali a interação entre os jovens das camadas mais elevadas, das camadas medianas e das camadas menos favorecidas economicamente da população. E isso é uma grande atualização, né? O crescimento na venda de celulares, computadores e outras mercadorias relacionadas ao game. Então, acho um grande boom aí essa visibilidade social de jovens que antes viviam invisíveis na sociedade. E a movimentação econômica, que também gera emprego. Então, essa atualização é muito visível e muito gigantesca. Então, para ilustrar o que eu acabei de falar, eu trago aqui 4 banners, né? O primeiro deles, do Santander. O segundo, Taça das Favelas, né? O Itaú é um patrocinador. O terceiro, do Players Bank, que é um segmento do Itaú voltado exclusivamente para gamers.
e um das Casas Bahias. Todos eles estrelados por influenciadores e jogadores profissionais de grandes equipes brasileiras. E trazemos em seguida 3 vídeos. O primeiro deles da Boticário, né? O segundo do Itaú e o terceiro do Santander. Pouca gente entende os desafios por trás do game. As horas e horas de treino diário, a pressão por resultados e títulos, os comentários que nos diminuem. São muitas batalhas dentro e fora das telas. Mas a nossa paixão é maior. Porque o amor transforma o que a gente acredita em conquista. E a gente ainda tem muito para conquistar. O Boticário, patrocinador oficial da Black Dragons. Sabe o que muda o game? Mostrar que tem espaço para todo mundo jogar. Todo mundo mesmo. Ajudar a criar oportunidades para quem quer virar profissional. Incentivar quem está criando seus próprios mundos. Quem está empreendendo. E quem está mostrando que o game pode ser gigante. E saber que mesmo fazendo tudo isso, o que muda o game é não parar por aí. É chamar toda essa galera e perguntar: o que mais podemos fazer juntos? E não travar quando eles disserem: e se a gente criasse um banco? Feito com quem joga, para quem joga. Free to play, sem custo, sem taxa, a primeira fase de um banco always beta e sempre em evolução, com benefícios exclusivos para quem é gamer. Isso também vai mudar o game. Chegou o Players Bank, o banco que joga junto. O que cai do céu é airdrop. Boot tem que chegar assim, um sapatinho, passo a passo, oferecendo o que você precisa, no Free Fire e na vida, jogando junto com você. Por isso, pode ter certeza, o Santander é o banco oficial da Liga Brasileira de Free Fire. Mas não caiu de paraquedas aqui não, tá? Santander. Então nós vamos aqui numa parte mais final dessa apresentação, né, mostrar para vocês quais foram os procedimentos metodológicos que nós utilizamos para chegar até o tanto de conhecimento que foi construído até aqui, né? Então a criação do nosso canal no YouTube, ele foi fundamental porque existe uma troca, né? Eu preciso oferecer algo em troca. Então um jogador ou uma jogadora, um profissional do Free Fire que vem e responde a uma entrevista e que manda o seu áudio, eu preciso oferecer algo em troca, né? Uma troca de gentilezas. Então eu utilizo o canal como uma forma de contribuir com a visibilidade desses jogadores profissionais e quaisquer outros envolvidos com o game Free Fire. Então eu promovi algumas entrevistas, né, com profissionais do Free Fire Guilda, que foram o WG, Locutor, o Saul e o JW, e as guildas, a Los Tribos, né? Fundamentalmente, eu acho que foram esses, pelo menos em vídeo. Então, eles são veiculados, eles trouxeram uma grande contribuição para a pesquisa. Mas também eu trago lá na Galeria de Gamers Supra, são vídeos com narrativas autobiográficas de jogadores e jogadoras da Supra sem veiculação da sua imagem. Por que a imagem não foi veiculada? Muitas vezes o jogador não quer aparecer. Ele não quer que o seu nome seja apresentado. Então ele lá é apresentado apenas pelo seu nick, e ele traz informações, ele diz como ele se sente, ou ela, e isso também traz uma grande contribuição, porque a gente consegue ver qual é a visão que o jogador tem daquilo que ele está vivendo, né? Nós distribuímos 3 versões de um formulário Google com perguntas abertas e fechadas, foram distribuídos para jogadores e jogadoras da Supra durante os anos de 2020, 2021 e 2022. As perguntas as mesmas, mas o perfil das equipes muda, porque o ambiente no Free Fire, dentro das equipes, ele é bastante rotativo, né? As pessoas entram e saem. Então a gente conseguiu traçar ali as regiões de origem, faixa de idade. Então tudo isso nós ainda vamos apresentar aqui, vou apresentar um vídeo exclusivo sobre a Supra. Eu fiz uma incursão autoetnográfica. O que é isso? Eu entrei no jogo como jogadora. Os outros membros da guilda sabiam que eu era uma pesquisadora, mas eu entrei lá como SPR Lua. Então, nessa incursão etnográfica,
Eu tenho vários vídeos aqui que eu não tive tempo de produzir, de publicar, editar e publicar. Mas tem alguns lá no nosso canal, aqui no nosso canal, Cibercultura Game. São vídeos curtos no formato de um caderno de campo visual. Ele traz algumas narrativas curtas das minhas percepções e das minhas sensações no jogo. E um outro recurso que para mim é muito interessante são as conversas diárias que eu tenho com o Arcan pelo WhatsApp, que ele me passa, eu faço perguntas. E aí, como foi o dia de hoje? Surgiu algum conflito, alguma dificuldade, como foi? Então dá para eu compreender como é o cotidiano de um líder de guilda. Isso foi muito importante. Então são esses os procedimentos. Então vamos trazer aqui os resultados parciais da pesquisa, né? Nessa primeira etapa, entre 2020 e início de 2022, o que foi que eu consegui nesse período, né? Em primeiro lugar, eu consegui delinear a estrutura de uma guilda, como ela funciona, o perfil dos seus integrantes, faixa de idade, regiões de onde eles são provenientes, os objetivos deles no jogo, a nível de escolaridade. Consegui também construir uma relação cordial com alguns entrevistados, e isso favorece o acompanhamento das suas trajetórias, né? Consegui me apropriar, ainda que parcialmente, do vocabulário básico do jogo e até constituir laços de amizade com o líder Arcan e alguns jogadores e jogadoras da Supra. Isso é muito importante porque eu consigo acompanhar a evolução da guilda, que desde o início da pesquisa até a atualidade, ela sofreu inúmeras alterações no seu formato, na forma de funcionamento, etc. Nessa primeira fase também foi possível acompanhar o crescimento do Free Fire no Brasil e compreender, mesmo que superficialmente, como acontece essa dinâmica das atualizações do jogo, da construção dos projetos de vida dos jovens, sob a inspiração dos influenciadores das guildas profissionais e da Garena. E aí começaram a surgir vários insights, vários pensamentos sobre política, economia e sociedade em relação ao Free Fire. Bem, aí a gente finaliza aqui os passos seguintes para a pesquisa, né? Eu deveria ter colocado aqui esse slide, não vou colocar os passos seguintes para a pesquisa. A proposta é ampliar essa entrevista com guildas profissionais, é passar a publicar mais vídeos com a minha percepção do jogo, né? E a participação em eventos é muito importante, porque isso amplia a visibilidade de quem já foi entrevistado. Você também pode ser um entrevistado, né? Entrevistar pessoas, personalidades do mundo atual e do digital, né? Por exemplo, da psicologia escolar, de pedagogos, de professores, mas também de jogadores. Se você é um jogador, uma jogadora, se você atua profissionalmente dentro do Free Fire e quer ser entrevistado, faça contato comigo. Lá no Instagram estamos como @cibercultura.game. Vai lá no direct, fala comigo e aí nós vamos conversar sobre isso. E essa apresentação, a intenção é publicar bastante, trazer mais vídeos sobre a pesquisa e procurar dar maior visibilidade a todos aqueles que estão contribuindo, procurar levar isso para ampliar da melhor forma possível, né? Então, obrigada pela atenção, espero ter contribuído de alguma forma com a pesquisa de quem é da área aqui. Eu fico por aqui. Obrigada a todos e a todas. Cano lança como pode, não conseguiu. Já vai ficando por aqui, Trapé na contenção, ficou por aqui um pouco minhado, ficou por aqui com 95. Já fez por ali, Trapé!